O sol morria. Não era um adeus suave, mas um fim violento e febril, um disco sangrento que se afogava lentamente atrás da muralha de dentes negros que era a floresta. O céu, em resposta, sangrava em tons de laranja apodrecido e vermelho vívido, uma ferida aberta sobre a pequena aldeia de Oakhaven. Um silêncio estranho, quase reverente, começava a assentar sobre as casas de madeira e os telhados de colmo. Era a quietude do crepúsculo, um momento efêmero, onde o mundo prendia a respiração entre o dia e a noite. Mas esta noite, o silêncio parecia mais pesado, mais denso. Era um presságio. Dentro de uma cabana aninhada na orla da aldeia, o ar era espesso com o cheiro de segredos e remédios. Dezenas de feixes de ervas secas pendiam das vigas de carvalho escuro, acônito de flores arroxeadas, beladona de bagas venenosas e a raiz de valeriana, cujo odor terroso prometia um sono que beirava a morte. Aveline, com 22 anos de uma vida que já parecia longa demais, sentia esses cheiros como se fossem parte de sua própria pele. Seus cabelos loiros estavam presos para trás, revelando a pele pálida e os olhos castanhos que guardavam uma vigilância perpétua. Em seus ombros, a capa vermelha parecia ter um peso próprio, um manto de legado e dever que a sufocava tanto quanto a protegia. Cada fibra daquele tecido era uma lembrança da promessa que fizera sobre o túmulo de sua mãe. Uma farpa de gelo afiada e familiar alojou-se sob sua pele ao pensar nela. A paz de Oakhaven era o que a perturbava. Era uma paz frágil, quase ofensiva. Ela olhava pela pequena janela e via a fumaça subindo das chaminés, ouvia o riso distante das crianças, e uma parte dela, a parte forjada na dor, ressentia-se daquela normalidade. Era uma ilusão, e ela era a única que parecia saber disso. A floresta, aquela entidade faminta que abraçava a aldeia, nunca dormia de verdade. E havia coisas que viviam naquela escuridão. Ao seu lado, Morgana trabalhava. Com 60 anos, sua avó parecia esculpida na própria madeira da cabana, pequena, enrugada, mas com uma força que residia em seus olhos azuis penetrantes e em seus dedos nodosos e ágeis. O ritmo surdo e constante do pilão de pedra, esmagando raízes, era a única batida do coração da cabana. Morgana não olhou para Aveline, mas sentiu a inquietação da neta como uma mudança na pressão do ar. Você está tensa, criança. A voz de Morgana era como o farfalhar de folhas secas. A paz a deixa doente. A paz é uma mentira, respondeu Aveline, sua voz baixa, mas cortante. É apenas o tempo entre um ataque e outro. Morgana parou o pilão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. A quietude antes da tempestade é a mais enganosa de todas, disse ela finalmente, e seu olhar desviou-se para a porta, uma expressão sombria velando suas feições. Foi nesse exato momento de silêncio denso que o som veio. Não foi um som da aldeia. Foi um som que rasgou o tecido da noite. Um único grito, agudo, desumano, um uivo de agonia e terror que subiu e se quebrou contra o céu ensanguentado. Instantaneamente, todos os outros ruídos de Oakhaven morreram. O riso das crianças, o murmúrio das conversas, o latido de um cão, tudo foi engolido por aquele grito. Aveline congelou, a mão a meio caminho de um frasco. O sangue gelou em suas veias. Morgana fechou os olhos, um suspiro trêmulo escapando de seus lábios. Ela sabia. Então o inferno respondeu. Um estrondo oco, como se a porta de uma casa grande tivesse sido arrancada de suas dobradiças, seguido pelo som seco e estilhaçante de madeira sendo partida. E então, a onda de pânico. Os gritos que se seguiram não eram como o primeiro. Eram humanos, uma cacofonia de puro terror que se espalhava como fogo em palha seca. Ele está aqui, sussurrou Aveline. Não para sua avó, mas para a vingança que vivia dentro dela. Sem hesitar, ela agarrou sua faca da mesa, uma lâmina de aço escuro forjada pela própria Morgana, com runas de proteção gravadas em seu gume, e correu para a porta. O cheiro a atingiu primeiro.
A fumaça gordurosa e familiar do pinho queimando nas lareiras fora substituída por uma fumaça acre e negra de incêndio. E por baixo dela, um odor mais primitivo, um cheiro metálico e almiscarado de sangue e pavor carregado pelo vento. A cena que a saudou era um pesadelo ganhando vida. A aldeia que ela conhecia estava sendo devorada pelas chamas e pela escuridão. Casas ardiam como tochas macabras, lançando sombras dançantes e monstruosas que se contorciam nas paredes das outras. Aldeões corriam sem direção, seus rostos máscaras de terror iluminadas pelo fogo. Aveline viu o velho ferreiro Lars, um homem cuja força era lendária, ser arrastado gritando para a escuridão entre duas casas por um vulto rápido demais para ser visto com clareza. "Mantenham-se juntos para o porão da capela", Aveline gritou, sua voz de caçadora cortando o pânico. Ela empurrou um grupo de crianças aterrorizadas na direção de Morgana, que já as guiava com sua bengala, usando a autoridade de sua idade como um escudo. A mente de Aveline trabalhava com uma clareza fria, um instinto forjado em anos de treinamento e dor. Ela se movia pelo caos, não como uma salvadora, mas como uma pastora tentando guiar um rebanho do lobo. O ar estava repleto do som de garras rasgando madeira, do rugido baixo e gutural que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma mancha de fúria, uma sombra disforme que se movia com uma velocidade sobrenatural, deixando um rastro de corpos e destruição. Então, no centro da praça da aldeia, o caos parou por um instante. A criatura, a fonte de todo o horror, parou sua carnificina e virou-se. O tempo pareceu estagnar, espesso como melaço. Emergiu da fumaça e das sombras e, pela primeira vez, Aveline o viu claramente. Era maior do que qualquer homem. Uma montanha de músculos nodosos e pelo cinzento e grosso, manchado de fuligem e sangue. Ele se apoiava em duas pernas, mas sua postura era a de uma besta prestes a atacar. Fios de saliva e sangue escorriam de um focinho comprido, revelando dentes que eram como adagas de marfim. Mas foram os olhos que paralisaram Aveline. Amarelos, brilhantes como brasas do inferno, e neles não havia apenas fúria animal. Havia uma inteligência fria e calculista, um ódio antigo e pessoal. O lobisomem Afonso fixou seu olhar diretamente nela. Ele a reconheceu. Reconheceu a capa, o legado, a ameaça, o medo, um nó gelado em seu estômago, lutou contra a onda de ódio que subiu por sua garganta. Todo o seu treinamento, toda a sua dor, toda a sua vida, a haviam preparado para este momento. "Você é o responsável por isso?" A pergunta saiu de seus lábios como um grito, uma acusação que ecoou pela aldeia em chamas. Afonso não respondeu com palavras. Ele inclinou a cabeça e um rosnado gutural e profundo começou a vibrar em seu peito, um som tão baixo e primordial que Aveline o sentiu em seus próprios ossos. Era um som que prometia dor e morte. "Temos que ir, Aveline, agora!" A voz de Morgana cortou o transe. Com um último olhar de ódio puro para a besta, Aveline fez uma retirada tática, recuando para as sombras da floresta na orla da aldeia, com Morgana logo atrás. Ela olhou para trás, para sua casa em chamas, para os corpos de seus vizinhos espalhados como bonecos quebrados, mas a imagem que queimaria em sua mente, alimentando a fornalha de sua vingança, era a dos olhos amarelos e inteligentes de Afonso, observando-a desaparecer. A caçada não estava apenas começando. Ela havia sido declarada. A noite mal começou em Oakhaven, e o terror já tem um nome: Afonso. A vingança que queima em Aveline é a única luz contra uma escuridão primordial. Mas o que acontece quando o monstro que você caça tem um olhar tão inteligente, tão pessoal? Esta é apenas a primeira página do livro de horrores que estamos abrindo. A perseguição pela Floresta Negra será implacável, e os segredos que ela esconde são mais sombrios do que qualquer criatura. O que vocês fariam no lugar de Aveline? A vingança é o único caminho? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Se vocês, como nós, são fascinados pelas histórias que se escondem nas sombras,
Então, vocês encontraram seu lar. Inscrevam-se no canal Sombras do Terror e ativem o sino para não perder um único passo desta jornada sangrenta. A verdadeira caçada começa agora. As chamas de Oakhaven lançavam um brilho pulsante e doentio contra as primeiras fileiras de árvores, pintando a casca úmida com uma luz fantasmagórica que parecia se contorcer. Aqui na fronteira entre a devastação e a escuridão primordial, o ar era uma guerra de cheiros. A fumaça acre da aldeia em agonia lutava contra o hálito frio e terroso da floresta, um perfume de musgo antigo e de segredos enterrados. Aveline estava de pé nesta fronteira, sentindo o calor do inferno em suas costas e o abraço gelado do desconhecido à sua frente. Não seja tola, criança. A voz de Morgana era um farfalhar de urgência ao seu lado, seus dedos finos e fortes apertando o tecido da capa vermelha de Aveline. A lua ainda não atingiu seu ápice. A fúria dele só vai crescer. A floresta é o domínio dele esta noite. Esperar o amanhecer não é covardia, é estratégia. Estratégia. A palavra soou vazia na mente de Aveline. A estratégia havia morrido nos gritos dos seus vizinhos. O que restava era um instinto cru, uma necessidade tão visceral quanto a respiração. O cheiro da besta, aquele odor nauseante de pelo molhado, sangue coagulado e uma selvageria que não pertencia àquele mundo. Era um fio que a puxava para a escuridão. Um fio que, se ela o perdesse, se esvaneceria com o orvalho da manhã. O rastro é uma ferida aberta, Aveline respondeu, sua voz baixa e tensa, cada palavra um pedaço de pederneira atingindo o aço. Se eu esperar, a ferida se fecha, ele desaparece. Ela encontrou o olhar de sua avó e nos olhos azuis e antigos de Morgana viu o reflexo de seu próprio medo e de sua própria teimosia. Eu não posso. Com um movimento deliberado, ela se soltou. Deixou para trás o calor, a luz trêmula, o último vestígio de um mundo que compreendia. Acendeu a lanterna, a pequena chama de óleo parecendo frágil e patética contra a imensidão que a aguardava. E então, ela mergulhou na escuridão. O véu da floresta se fechou atrás dela, e a luz do incêndio se tornou apenas uma memória distante. A escuridão aqui dentro era diferente. Era uma entidade viva, palpável. O ar era pesado, denso de umidade, e cada respiração parecia um esforço. O som mudou, instantaneamente. O rugido do fogo foi substituído por um silêncio profundo, mas não era um silêncio pacífico. Era um silêncio expectante, preenchido pelos pequenos e nervosos ruídos da noite. O estalo de um galho sob o peso de um animal invisível, o farfalhar de folhas secas em uma rajada de vento, o pio melancólico de uma coruja em algum lugar distante. Para Aveline, cada som era uma ameaça em potencial, cada sombra uma emboscada. Seu treinamento assumiu o controle, um antídoto frio para o veneno quente do pavor que subia por sua garganta. Ela se movia lentamente, seus pés encontrando apoio no chão irregular e coberto de raízes, com uma certeza que desmentia a escuridão. A chama da lanterna dançava, lançando sombras monstruosas que se esticavam e se contorciam, transformando as árvores retorcidas em sentinelas grotescas. O medo era um companheiro constante, um sussurro gelado em seu ouvido que lhe dizia para voltar. Ela o ignorou, canalizando-o para um estado de alerta aguçado. Cada nervo de seu corpo estava tenso, uma corda de arco esticada ao seu limite. Ela encontrou a primeira pista a cerca de 100 metros da orla. Não era óbvia. Uma única gota de sangue, escura e quase preta, manchando a face pálida de uma folha de samambaia. Era o sangue de um dos aldeões, Aveline sabia. Um arrepio percorreu sua espinha. Mais adiante, a marca inconfundível. 3 sulcos paralelos, profundos, rasgados na casca de um carvalho a uma altura que nenhum lobo ou urso poderia alcançar. A força necessária para deixar tal marca era aterrorizante. Ela passou os dedos sobre os sulcos, sentindo a madeira ferida e a seiva pegajosa. Ele estava marcando seu território, ou talvez deixando um aviso.
O rastro a conduziu mais fundo, um quebra-cabeça macabro que ela montava peça por peça. Eram pegadas intermitentes na lama, tão grandes que pareciam pertencer a um urso, mas com a forma inconfundível de um canídeo. Eram galhos grossos, partidos, não dobrados. Aveline teve de usar toda a sua habilidade de rastreadora, a concentração silenciando o medo. A caça era uma meditação sombria, um foco absoluto que a impedia de pensar no horror que estava perseguindo. Após quase 1 hora, um novo cheiro se juntou ao da floresta, o odor metálico de sangue fresco. Era forte, nauseante, e a guiou até uma pequena clareira. A cena que a lanterna revelou fez seu estômago revirar. No centro da clareira jazia o que restava de um grande cervo. Não era uma matança para alimentação, era uma carnificina. A carcaça havia sido retalhada, as entranhas espalhadas pelo chão coberto de musgo como um presságio grotesco. A violência era explosiva, desnecessária. Era uma demonstração de poder, um ato de pura fúria. Afonso não matava apenas para sobreviver. Ele matava por prazer. Enquanto Aveline examinava a cena, seus olhos de caçadora absorvendo cada detalhe macabro para entender a psicologia da fera, um silêncio absoluto caiu sobre a clareira. O pio da coruja cessou. O farfalhar das folhas parou. O próprio vento pareceu prender a respiração. Ela sentiu. Um arrepio percorreu sua nuca, o instinto primitivo gritando que ela não estava mais sozinha. Ela era a presa. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu a lanterna, varrendo a escuridão na borda da clareira. A luz encontrou nada além de um muro de troncos e sombras, mas a sensação não desapareceu. Estava sendo observada. Ela prendeu a respiração, seus ouvidos se esforçando para captar o menor som. Nada. Foi então que ela os viu. No breu mais profundo entre 2 árvores maciças, 2 pontos de luz amarela piscaram. Eram como brasas flutuando na escuridão, queimando com uma intensidade maligna. Não piscaram novamente. Ficaram fixos nela. O coração de Aveline parou, e então disparou em um galope selvagem. O terror puro e sem filtro finalmente rompeu suas defesas. A silhueta começou a se separar da escuridão. Não era um homem, nem um lobo, mas uma amálgama profana de ambos, erguendo-se à sua altura máxima. A luz da lanterna tremia na mão de Aveline, revelando a forma imponente, os músculos poderosos sob um pelo cinzento, a cabeça lupina inclinada em uma expressão de curiosidade predatória. Afonso não fez nenhum som. Ele não precisava. Sua presença era um rugido silencioso que enchia a clareira. O instinto de Aveline gritou uma única palavra: corra! Ela não pensou. Virou-se e se lançou para a escuridão do outro lado da clareira, o som de seu próprio sangue martelando em seus ouvidos. Atrás dela, ouviu um estalo, poderoso, como uma árvore sendo derrubada, seguido pelo som de passos pesados e implacáveis que começaram a persegui-la. A caçadora havia se tornado a caça, e a floresta escura era a arena de uma batalha desesperada pela sobrevivência. A floresta era um labirinto de terror, e Aveline corria sem rumo, impulsionada apenas pelo eco dos passos pesados da besta e pelo martelar de seu próprio coração. O som da perseguição havia desaparecido, substituído pelo silêncio opressor da mata noturna. Mas o medo era uma presença física que se agarrava a ela, frio e pegajoso como teias de aranha. Cada sombra parecia se contorcer, cada estalo de galho era o retorno do monstro. Ela estava perdida, sangrando de arranhões nos braços e no rosto, e a chama em sua lanterna tremeluzia, ameaçando entregá-la à escuridão total. Foi quando ela viu. A uma distância que ela não podia medir, um único ponto de luz amarela e bruxuleante brilhava através da parede impenetrável de árvores. A cabana de Morgana não era apenas uma luz, era um farol, a única âncora em um oceano de negrume e pavor. Um soluço de alívio e pânico escapou de seus lábios. Com as últimas forças que lhe restavam, ela se lançou naquela direção, tropeçando em raízes, seus pulmões queimando.
O nome de sua avó, um grito rouco e silencioso em sua mente. Ela irrompeu da linha das árvores, caindo de joelhos na pequena clareira da cabana. A estrutura de madeira escura parecia um antigo guardião, observando-a em silêncio. Arrastando-se até a porta, ela bateu não com os nós dos dedos, mas com o punho fechado. Uma série de batidas frenéticas e desesperadas que ecoaram na noite silenciosa. Vovó, abra! Por favor, abra! Sua voz era um farrapo, quebrada pela exaustão e pelo terror. A porta se abriu não com um rangido, mas com um deslizar suave e silencioso. A figura de Morgana estava ali, uma silhueta escura contra o brilho quente do fogo lá dentro. Ela não parecia surpresa. Seus olhos azuis, profundos como poços, avaliaram Aveline da cabeça aos pés, absorvendo o estado de pânico, os arranhões, a lama e o medo. O ar que emanava da cabana não era apenas quente, era pesado com o cheiro acre de sálvia queimada e algo mais, algo resinoso e antigo. Eu senti a perturbação, disse Morgana simplesmente, sua voz calma um contraste gritante com o caos que Aveline carregava. Ela a guiou para dentro, a porta se fechando atrás delas, cortando o mundo exterior. O interior da cabana era um caldeirão de sombras e poder. Morgana sentou Aveline em uma cadeira de madeira perto da lareira, onde o fogo crepitava, lançando luzes dançantes sobre as paredes cobertas de ervas, símbolos e talismãs. Em um pequeno círculo no chão, perto da lareira, um traçado de sal brilhava, e no centro, várias pedras rúnicas polidas pareciam absorver a luz. Morgana estava se preparando. Ela sabia. Em silêncio, a velha mulher trouxe uma bacia de água morna e começou a limpar os cortes de Aveline com um pano macio e um unguento que cheirava a pinho e camomila. Depois ela lhe estendeu uma caneca de barro fumegante. O cheiro era floral e calmante, mas Aveline empurrou a caneca para o lado, o líquido escuro derramando sobre a mesa. Eu não quero chá. Sua voz subiu, beirando a histeria. Eu o vi. Vovó, eu o vi de perto. Eu sei, respondeu Morgana, sua calma inabalável. Não, você não sabe. Não era um animal. Tinha olhos. Olhos que pensavam. Ele me olhou, Morgana. Ele sabia quem eu era. As palavras saíram em uma torrente, a imagem dos olhos amarelos queimando em sua mente. Ele parou. Ele estava brincando comigo, a força dele. Não é natural. O que é ele? Morgana suspirou, um som longo e triste, o peso de décadas de segredos em uma única expiração. Algumas coisas são antigas, Aveline. Mais antigas que esta floresta. Mais antigas que a nossa aldeia. Não me venha com provérbios. Aveline se levantou, andando de um lado para o outro na pequena cabana como um animal enjaulado. A adrenalina ainda a impedia de sentir a dor de seus ferimentos. Eu o enfrentei. Eu senti a presença dele. É mais do que um lobisomem. Existe uma maldição, não é? Algo em nossa família. Minha mãe, ela sabia de algo, e você também sabe. A cada pergunta, ela via a dor no rosto de sua avó se aprofundar. Morgana parecia envelhecer diante de seus olhos, a força que a sustentava parecendo se esvair. A verdade é um veneno, criança. Um que eu tentei poupá-la de beber, sussurrou Morgana. Aveline parou bem na frente de sua avó, seus olhos castanhos fixos nos azuis, a exigência neles irredutível. A tensão na cabana era tão espessa que parecia difícil respirar. O único som era o crepitar do fogo, testemunha silenciosa do confronto. Chega de segredos, chega de mentiras. A voz de Aveline era baixa, mas carregada de uma autoridade que ela nunca havia usado com sua avó antes. Você sabe quem é o lobisomem, não é? O silêncio que se seguiu foi mortal. Morgana olhou para as chamas, seu rosto uma máscara de agonia e resignação. O momento da verdade, que ela havia temido e adiado por tantos anos, finalmente havia chegado. Ela não podia mais proteger Aveline. Sim, eu sei. A confissão foi quase inaudível.
Morgana ergueu o olhar e lágrimas brilhavam em seus olhos. E você também devia saber. No fundo da sua alma você o sente, a conexão, o sangue. Aveline sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o frio da noite. O que você quer dizer? Quem é ele? Morgana respirou fundo, reunindo a coragem para proferir as palavras que quebrariam o mundo de sua neta. A maldição não foi lançada sobre um estranho, Aveline. Foi uma vingança contra a nossa linhagem de caçadores. Uma vingança que atingiu um dos nossos. Ela fez uma pausa, e a revelação final caiu na sala silenciosa como uma pedra de túmulo. Ele é seu tio, Aveline. Seu tio Afonso. As palavras não fizeram sentido a princípio. Eram apenas sons. Tio Afonso. O irmão mais novo de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás, presumido morto em uma caçada. O tio que lhe trazia doces da feira, que a colocava nos ombros. A imagem dele, sorrindo, colidiu violentamente com a imagem da besta, com olhos amarelos e dentes ensanguentados. O chão pareceu fugir de seus pés. Ela cambaleou para trás, a mão na boca para conter a onda de náusea que a subiu. O ar ficou rarefeito. O som do fogo na lareira se tornou um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. A dor pela morte de sua mãe, uma ferida antiga e limpa, foi subitamente infectada por uma nova e suja agonia. A traição. Não a traição de Morgana, mas uma traição do próprio sangue, do próprio passado. A vingança que a havia definido, que havia sido sua bússola e sua força, era uma mentira. Ela não estava caçando um monstro sem nome. Ela estava caçando sua própria família. O choque deu lugar a um frio terrível, uma clareza desoladora. Seu objetivo não era mais simples, não era mais matar a fera. Era algo muito mais sombrio e complicado. Era desvendar a verdade por trás da maldição que havia transformado seu tio em um pesadelo e sua família em uma tragédia. A noite ainda era a soberana da floresta, uma monarca vestida em veludo negro e enfeitada com o brilho frio de estrelas distantes. A lua, agora minguante, lançava uma luz pálida e doentia sobre a mata, uma iluminação que parecia mais esconder do que revelar. Aveline estava ajoelhada na terra úmida, o frio do chão penetrando o tecido de suas calças. Diante dela, na lama macia, estava uma pegada. Uma única e massiva pegada. Horas atrás, tal visão teria enviado uma onda de adrenalina focada por suas veias, o instinto da caçadora se aguçando, a promessa de confronto, um fogo em seu peito. Agora, ela olhava para a marca e sentia apenas uma náusea gelada. Não era a pegada de um monstro. Era a pegada de Afonso. A palavra tio ecoava em sua mente, uma blasfêmia, um veneno que contaminava cada pensamento. A mão que instintivamente foi para o cabo de sua faca parou, hesitante. A arma, que antes era uma extensão de sua vontade, agora parecia um peso estranho, um fardo. A caçada havia se transformado. Não era mais uma perseguição, mas uma peregrinação sombria ao coração de sua própria história familiar. Cada galho quebrado, cada tufo de pelo cinzento preso em um arbusto, não era mais uma pista, mas uma relíquia de uma tragédia. Ela estava seguindo os passos não de uma besta, mas de um homem amaldiçoado, de seu próprio sangue. A vingança, que havia sido sua bússola, agora girava descontroladamente. Proteger as aldeias ainda era seu dever. Mas como poderia ela cumprir esse dever quando o cumprimento significava assassinar o irmão de sua mãe? O dilema era uma fera própria, rasgando-a por dentro. Foi esse conflito interno que a tornou descuidada. Ela estava tão absorta na pegada, na guerra dentro de sua alma, que seus sentidos se embotaram. Ela não ouviu os primeiros sons. A invasão começou como uma perturbação distante no tecido do silêncio da floresta. O som de passos pesados, desajeitados, quebrando galhos com uma indiferença barulhenta. Depois o som metálico e seco de uma armadilha de urso sendo ajustada, um som profano naquele santuário de quietude. E então, vozes, murmúrios arrogantes, carregados de ganância, que o vento trazia em fragmentos. Não entendo por que a seguimos. A garota é lenta, assustada.
Era a voz de Guto, rouca e cheia de desprezo. Ela tem a reputação, Guto. Dizem que ela sente a criatura, respondeu Ricardo, sua voz mais jovem, com um fio de incerteza. Aveline levantou-se. Abruptamente, a névoa de seu tormento se dissipando, substituída pela fria clareza do perigo. Ela se escondeu atrás de um tronco largo de carvalho, seu coração batendo forte, mas desta vez com uma raiva familiar e focada. Eles entraram na clareira como se fossem os donos da floresta. Suas figuras grandes e ruidosas, uma violação da santidade da noite. Guto, com sua constituição de touro e um sorriso de escárnio permanente, liderava o caminho. Ricardo o seguia, sua besta carregada parecendo pesada e desajeitada em suas mãos. Ora, ora, vejam o que encontramos, disse Guto, seus olhos fixando-se em Aveline quando ela se revelou. A famosa Chapeuzinho Vermelho brincando na lama. Encontrou alguma coisa ou está apenas rezando? Estou trabalhando, respondeu Aveline, sua voz fria como o aço de sua faca. Algo que vocês dois deveriam tentar, em vez de fazer barulho suficiente para espantar qualquer presa em um raio de uma légua. O sorriso de Guto vacilou. Ele deu um passo à frente, sua presença física uma tentativa de intimidação. Não use esse tom conosco, garota. Estamos todos atrás da mesma recompensa, uma recompensa grande o suficiente para ser compartilhada. Ou talvez você ache que pode abater a fera sozinha e ficar com toda a glória. Glória, recompensa. A ambição cega deles era quase patética. Eles viam um monstro, um prêmio a ser ganho. Eles não podiam ver o dilema, a maldição, a linhagem quebrada que estava marcada naquela pegada no chão. E nessa ignorância, Aveline viu sua vantagem. Ela forçou uma expressão de frustração, de caçadora sendo superada. Ele é rápido demais e astuto. O rastro se divide mais à frente. Eu estava tentando decidir qual seguir. A ganância brilhou nos olhos de Guto. Dividir? Onde? Mostre-nos. Aveline os conduziu para fora da clareira, apontando para uma área de mata densa. Um conjunto de pegadas vai para o oeste, em direção ao pântano. O outro para o norte, subindo a colina rochosa. O rastro do pântano parece mais fresco, mais pesado. A criatura deve estar ferida. Era uma mentira completa, uma fabricação tecida a partir da ganância deles. O verdadeiro rastro, fraco e sutil, continuava para o leste. Ferido, você diz. Guto esfregou as mãos, a imagem da recompensa já se formando em sua mente. Então o pântano é o nosso caminho. Um animal ferido é um animal encurralado. Vamos, Ricardo. Ricardo hesitou, olhando de Aveline para a escuridão do pântano. E você? Não vem? Aveline balançou a cabeça, seu rosto uma máscara, de orgulho ferido. Eu seguirei o rastro do norte. Se vocês estiverem errados, eu encontrarei a criatura primeiro. Guto riu, um som áspero que arranhou o silêncio. Boa sorte, então. Nós lhe enviaremos sua parte da pele. Enquanto eles mergulhavam na escuridão em direção ao pântano, Aveline se virou para Guto. Você não entende, Guto, disse ela, sua voz tão baixa que era quase para si mesma. Eu não estou fazendo isso por fama ou fortuna. Estou fazendo isso para proteger as pessoas que eu amo. Era a verdade, mas o significado daquelas palavras havia se transformado em algo que ele jamais poderia compreender. Quando o som de seus passos desajeitados desapareceu, Aveline ficou sozinha novamente na quietude. Mas ela não estava sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha, a sensação inconfundível de estar sendo observada. Não era a presença estúpida e barulhenta dos caçadores. Era algo mais antigo, mais silencioso. Foi então que ela ouviu. Um som que não era da floresta. Um uivo, distante vindo do leste. Não era o uivo furioso de uma besta em caça. Era baixo, longo e carregado de uma melancolia que ecoou o vazio em seu próprio peito. Ela se virou naquela direção e, em um cume distante, recortada contra o disco pálido da lua, ela viu uma silhueta. Uma figura escura e alta, em pé, observando-a. Era ele. Afonso. O medo a atingiu, mas era diferente agora. Era misturado com uma estranha e terrível conexão.
Ele não estava se movendo em sua direção. Ele estava apenas observando. Por um momento, um pensamento selvagem e improvável passou por sua mente. Ele a estava protegendo? O uivo era um aviso? A silhueta ficou ali por um longo momento, e então, tão silenciosamente quanto apareceu, desapareceu na escuridão. Aveline ficou parada, tremendo, não apenas de frio, mas de uma nova e terrível incerteza. A caçada havia se tornado um jogo complexo e mortal, e ela não tinha mais certeza de quem era o caçador e quem era a presa. Ou se, de alguma forma aterrorizante, eles eram ambos. A floresta se tornara o tabuleiro de xadrez de Aveline, e ela se movia pelas sombras não como uma peça, mas como a mão invisível que guiava o jogo. A raiva que sentira com a chegada de Guto e Ricardo havia se cristalizado em uma estratégia fria e precisa. A ganância deles era uma fraqueza, sua arrogância uma ferramenta, e ela os usaria para removê-los do caminho. Ela os seguiu à distância, enquanto eles se debatiam pelo pântano, suas maldições e o som de suas botas na lama, ecoando pela noite um anúncio grosseiro de sua incompetência. Ela encontrou o lugar perfeito a meio caminho entre o pântano e as colinas. Era uma pequena clareira cortada por um riacho de águas lentas e turvas, cujas margens eram um emaranhado de raízes expostas e terra solta, faminta por um passo em falso. O ar aqui era pesado, carregado com o cheiro de argila úmida e vegetação em decomposição. Era um lugar de armadilhas naturais, e Aveline passou a hora seguinte aprimorando-as. Com sua faca, ela cortou cipós grossos, tecendo-os em laços discretos que se misturavam com as raízes no chão. Ela cavou sob a margem do riacho, criando uma saliência precária, uma plataforma de terra e musgo que cederia sob o peso de um homem corpulento. Cada movimento era deliberado, silencioso, o trabalho de uma artesã cujo ofício era a sobrevivência. Isto era o que a diferenciava deles. Para eles, a floresta era um obstáculo. Para ela, era uma aliada. Quando a teia estava pronta, ela preparou a isca. Com a ponta da faca, fez um corte superficial em seu próprio antebraço, um arranhão longo o suficiente para produzir um filete de sangue que ela esfregou em sua túnica e na bochecha. Recostou-se contra uma árvore perto da margem instável, ajustando sua postura para projetar exaustão e derrota. E então ela esperou. Não demorou muito. O som da frustração deles a alcançou primeiro. Eles haviam percebido que o rastro do pântano era uma mentira. Suas vozes, agora altas e cheias de fúria, rasgaram a quietude. Para atraí-los, Aveline soltou um pequeno gemido de dor, um som calculado para ser ouvido, mas fraco o suficiente para soar genuíno. Eles irromperam na clareira como javalis furiosos. Guto estava na frente, seu rosto vermelho de raiva, a lama do pântano cobrindo suas botas e calças. Ricardo vinha logo atrás, sua expressão uma mistura de humilhação e raiva. Lá está ela. Guto rugiu apontando para Aveline. Você nos enganou, sua bruxinha. Aveline olhou para cima, seus olhos se arregalando com um medo fingido. Guto, por favor, a criatura. Ela me atacou. A menção da criatura fez Ricardo parar, sua mão apertando a besta, mas a arrogância de Guto era uma armadura impenetrável à cautela. Ele viu apenas a garota que o fizera de tolo, agora ferida e encurralada. Mentiras! Ele cuspiu avançando. Você vai pagar por isso. Guto, espere! Ricardo alertou, mas era tarde demais. Aveline observou o avanço dele, seu coração batendo com uma calma mortal. 3 passos. 2. 1. Quando Guto estava a apenas alguns metros de distância, focado inteiramente nela, Ricardo, tentando flanquear, deu um passo para a direita. Foi esse passo que acionou a primeira armadilha. O laço de cipó se apertou em torno do tornozelo de Ricardo com uma força brutal. Ele foi arrancado do chão, pendurado de cabeça para baixo, um grito de surpresa e dor escapando de seus lábios. Sua besta voou de suas mãos, aterrissando com um baque surdo na lama. O grito de seu parceiro distraiu Guto por uma fração de segundo fatal. Ele se virou
E nesse momento de hesitação, seu pé da frente pousou exatamente na borda enfraquecida da margem do riacho. A terra cedeu com um som úmido e rasgado. Com um grito de fúria impotente, Guto despencou, aterrissando de costas na água lamacenta e fétida. A floresta, que havia sido preenchida com seus gritos, de repente ficou silenciosa. Aveline se moveu com a velocidade de uma víbora. Ela não deu a Guto tempo para se recuperar. Saltou sobre o riacho, aterrissando ao lado dele, enquanto ele se debatia na lama. Antes que ele pudesse se levantar, ela pressionou a ponta de sua faca contra a garganta dele. A lâmina não tremia. Mova-se, e eu abro um sorriso de orelha a orelha em você. Ela sussurrou, sua voz desprovida de qualquer calor. O medo finalmente rompeu a arrogância de Guto. Ele congelou, seus olhos arregalados fixos nos dela. Aveline, mantendo a faca em posição, usou a outra mão para pegar as cordas de seu cinto. Com uma série de movimentos rápidos e eficientes, ela amarrou as mãos dele nas costas. Depois foi até Ricardo, que ainda se balançava e praguejava. Ela cortou a corda, deixando-o cair de costas na terra, e o amarrou antes que ele pudesse reagir. Ela os arrastou para o centro da clareira, amarrando-os juntos contra o tronco de uma grande árvore. Estavam humilhados, enlameados e derrotados, não por uma força superior, mas por uma estratégia superior. Aveline ficou diante deles, a caçadora em controle absoluto. Não havia satisfação em seu rosto, apenas uma exaustão fria. Eu estou caçando algo que vocês não podem compreender, disse ela, sua voz um eco na clareira silenciosa. Isto não é um jogo, e não é por uma recompensa. É sobre sobrevivência. Fiquem fora do meu caminho. Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e começou a se afastar, deixando-os para a misericórdia da floresta e da eventual passagem de outros viajantes. A ameaça deles havia sido neutralizada. Enquanto caminhava para fora da clareira, um pequeno objeto no caminho chamou sua atenção. Brilhava com uma brancura imaculada contra o chão escuro da floresta. Ela se agachou. Era uma única pena. Uma pena longa e perfeita de uma coruja das neves. Impossivelmente branca, impossivelmente limpa. Não pertencia àquela floresta. Um calafrio percorreu sua espinha, um terror mais profundo do que qualquer coisa que Guto e Ricardo poderiam inspirar. A pena não estava ali por acaso. Era uma mensagem, um símbolo. Afonso. Ele a havia observado. Ele havia testemunhado toda a cena. Ele havia visto sua astúcia, seu controle, sua recusa em matar. E ele havia deixado um sinal. Ela pegou a pena, seus dedos tremendo. A questão queimava em sua mente, mais aterrorizante do que qualquer confronto físico. Aquilo era uma aprovação, um aviso, ou um convite para o próximo movimento em seu jogo mortal e incompreensível. A floresta ao redor parecia mais escura e a solidão mais profunda. A caçadora se tornou estratega. Aveline neutralizou seus rivais humanos, mas a verdadeira ameaça apenas a observava das sombras, deixando um presente enigmático. O tabuleiro mudou. Afonso não é apenas uma besta irracional. Ele é inteligente, ele observa, ele se comunica. Chegamos ao coração da floresta e ao ponto central de nossa história aqui nos Sombras do Terror. A vingança de Aveline foi contaminada pela verdade de sua linhagem e agora pelo jogo psicológico de seu tio. O que significa a pena branca? É um sinal de respeito de um predador para outro? Um aviso para recuar? Ou a marca de sua próxima vítima? Os segredos da família de Aveline e a verdadeira natureza da maldição de Afonso ainda estão enterrados na escuridão. O que vocês acham que vai acontecer a seguir? Aveline deve confiar nesse sinal ou vê-lo como a derradeira ameaça? Queremos saber suas teorias nos comentários. Se esta descida à loucura e ao terror familiar está prendendo vocês, garantam que estão inscritos nos Sombras do Terror. O clímax ainda está longe e as sombras estão apenas começando a se aprofundar. Ativem o sino, pois a próxima revelação pode quebrar tudo o que pensávamos saber.
A jornada de volta à cabana de Morgana foi uma marcha fúnebre através de uma floresta que agora parecia cúmplice dos segredos de sua família. Cada árvore era uma testemunha silenciosa, cada sombra um repositório de verdades não ditas. Aveline não sentia mais o medo primitivo da presa. Em seu lugar, havia um vazio frio e pesado, a calma desoladora que se segue a uma catástrofe. Em sua mão fechada, ela segurava a pena branca. O objeto, tão leve e puro, parecia pesar uma tonelada, um símbolo da complexidade aterrorizante em que sua vida havia se transformado. Ela não estava buscando refúgio ou conforto. Estava em uma missão de inquisição. Quando chegou à pequena clareira, a luz da cabana parecia menos acolhedora, mais um brilho solitário em uma escuridão infinita. Seus passos eram firmes, deliberados. Ela parou diante da porta de madeira escura e, em vez das batidas frenéticas de antes, deu uma única e sólida batida. Um som final. Uma exigência. A porta se abriu e Morgana estava lá, como se nunca tivesse se movido. O fogo atrás dela ainda ardia, mas a cabana parecia mais fria. O olhar de Morgana não continha surpresa, apenas um luto profundo e uma resignação cansada. Sobre seu colo repousava um grande livro encadernado em couro rachado, suas páginas amareladas pela idade e pelo uso. Aveline não disse uma palavra. Ela simplesmente abriu a mão e estendeu a pena branca. A luz do fogo dançou sobre a brancura imaculada e a pena pareceu brilhar. Era uma acusação, uma prova, uma pergunta que não precisava de voz. Morgana olhou para a pena e uma única lágrima traçou um caminho lento por uma das rugas em sua bochecha. Então ele a está observando, sussurrou ela. O ciclo se recusa a ser quebrado. Ela se afastou da porta, um convite silencioso para que Aveline entrasse no coração do segredo. Aveline entrou e sentou-se na cadeira de madeira, colocando a pena sobre a mesa com uma solenidade quase ritualística. O livro no colo de Morgana estava aberto em uma página que exibia uma intrincada árvore genealógica desenhada à mão, os nomes escritos em uma caligrafia desbotada. A história que eu lhe contei era a verdade, Aveline, começou Morgana, sua voz frágil como vidro antigo. Mas era apenas um fragmento. A verdade completa. A verdade completa tem raízes que se aprofundam até o próprio solo desta floresta. Aveline esperou, seu silêncio uma ordem para continuar. Tudo começou não com Afonso, mas com seu avô Alaric. Ele era o caçador-mestre, o mais orgulhoso e implacável de todos nós. Ele via o mundo em preto e branco, humanos e monstros, a luz e as sombras. Ele acreditava que qualquer criatura da noite era uma abominação a ser purificada com fogo e aço. Sua arrogância era tão grande quanto sua habilidade. Morgana fez uma pausa, seus dedos traçando um nome na árvore genealógica. Havia um pacto antigo, um equilíbrio. Nós, os caçadores, não invadiríamos os bosques mais profundos, o coração da floresta, e as criaturas antigas não se aproximariam de nossas aldeias. Mas uma praga adoeceu nosso gado. Alaric, em sua arrogância, culpou uma mulher que vivia no coração da floresta, uma curandeira, uma vidente. Ele a chamou de bruxa. Ele a caçou? Perguntou Aveline, sua voz um sussurro rouco. Pior, ele liderou um grupo para queimar seu bosque, acreditando que estava purificando a terra. Eles destruíram seu lar, seus jardins sagrados. A mulher sobreviveu, mas eles mataram algo que ela amava mais do que a vida. Seu único filho, um jovem que não era mais do que um menino que foi pego pelas chamas. A dor dela rachou os céus. Morgana fechou os olhos como se revivesse o horror daquele dia. A vingança dela não foi imediata, foi astuta. Ela não amaldiçoou Alaric diretamente. Ela teceu uma maldição para a linhagem dele. Ela sussurrou para o vento, para as árvores. O sangue do caçador, mais orgulhoso, se tornará o que ele mais despreza. Sua maior força se tornará sua maior vergonha. Sua herança não será de glória, mas de um fardo de sangue. O fogo na lareira estalou, e Aveline estremeceu. Nós pensamos que a maldição havia falhado. Anos se passaram.
Alaric envelheceu. Mas a magia é paciente, Aveline. A maldição não era para ele, era para o futuro de sua linhagem. E atingiu o mais brilhante. Atingiu Afonso. A imagem de seu tio, jovem e sorridente, voltou à mente de Aveline. Ele era o melhor de nós, continuou Morgana. Corajoso, habilidoso, mas com um coração gentil que seu pai não tinha. Em uma noite de lua cheia, durante uma caçada, a maldição o encontrou. Não sabemos como, apenas que ele voltou para a aldeia, coberto de sangue, não o dele, e com um olhar de horror que nunca mais o deixou. Naquela noite, ele matou pela primeira vez. Ele matou a jovem com quem deveria se casar, que correu para cumprimentá-lo, sem entender a fera que ele havia se tornado. Aveline fechou os olhos, uma dor aguda perfurando seu peito. Era pior, muito pior do que ela poderia ter imaginado. Por que minha mãe não me contou? Ela perguntou, a acusação clara em sua voz. Porque ela fez um sacrifício. A voz de Morgana se elevou com uma dor antiga. Sua mãe, Elara, amava o irmão. Ela se recusou a acreditar que ele estava perdido. Por anos tentamos curá-lo. Prendemo-lo, usamos cada erva, cada encantamento que conhecíamos, mas a maldição era forte demais. Cada lua o tornava mais selvagem. A decisão de seu avô de caçá-lo como a qualquer outra besta quebrou o coração de sua mãe. Ela passou o resto de sua vida dividida, caçando a criatura que seu irmão havia se tornado, enquanto tentava desesperadamente alcançar o homem lá dentro. Então, quando ela morreu, começou Aveline, ela não estava caçando. Ela estava tentando falar com ele, concluiu Morgana, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Ela acreditava ter encontrado uma maneira de alcançá-lo. Ela foi sozinha. Foi um erro. Foi o sacrifício dela. O silêncio na cabana era agora o silêncio de um túmulo. Aveline finalmente entendeu. Sua vida inteira, sua vingança, havia sido construída sobre o túmulo de uma tragédia familiar. Ela era o produto final de um ciclo de arrogância, traição e dor. Ela olhou para sua avó. Você sabia disso tudo o tempo todo, vovó? A pergunta não era de raiva, mas de uma tristeza profunda. A tristeza de uma criança que descobre que o mundo não é nada do que ela pensava. Eu fiz o que achei que era melhor para você, Aveline, respondeu Morgana, as palavras soando fracas e vazias até para ela. Sua mãe me fez prometer. Deixe-a ser uma caçadora, ela disse. Deixe-a ter um propósito claro. Não a sobrecarregue com o nosso fardo. Mas o sangue sempre se manifesta. Aveline se levantou. O vazio dentro dela estava sendo preenchido por algo novo. Não era vingança. Não era perdão. Era um propósito terrível e pesado. Ela não podia matar Afonso, o homem que fora vítima de um destino cruel. Mas ela também não podia deixar a besta continuar sua carnificina. Ela era a herdeira da arrogância de seu avô e do sacrifício de sua mãe. Sua nova missão era impossível. Encontrar uma maneira de acabar com o ciclo. Fazer o que gerações de sua família não conseguiram. Curar a maldição. E para isso, ela teria que se aproximar do monstro, não com uma faca, mas com uma compreensão que poderia muito bem matá-la. A floresta parecia ter absorvido a nova e sombria verdade de Aveline. Seu silêncio agora ecoando o peso de sua linhagem amaldiçoada. Ela encontrou Guto e Ricardo perto das cachoeiras, onde o som constante da água caindo sobre as rochas parecia uma tentativa fútil de lavar a tensão do ar. Eles haviam se libertado de suas amarras, como ela sabia que fariam, e agora estavam sentados perto de uma fogueira baixa, suas armas ao alcance, seus rostos uma mistura de ressentimento e orgulho ferido. Aveline se aproximou lentamente, o som de seus passos abafado pelo rugido da água. Ela precisava deles. Ou mais precisamente, ela precisava de corpos, de distrações, se quisesse se aproximar de Afonso com qualquer outra intenção que não fosse uma lâmina desembainhada. Era uma aliança nascida do desespero, e o gosto amargo da necessidade a enojava. Eu estava errada, disse ela, as palavras soando como vidro quebrado em sua boca. Eu não posso fazer isso sozinha. Guto olhou para cima,
um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. A pequena caçadora finalmente... Admite? O que aconteceu? A escuridão ficou assustadora demais para você? A criatura é mais inteligente do que eu pensava, continuou Aveline, ignorando a provocação. Matá-la pode não ser a resposta. Pode haver uma maneira de contê-la. Uma maldição. Maldição? Guto riu, um som áspero e descrente. Você andou ouvindo as histórias da sua avó bruxa? É uma besta. Nós a matamos. Fim da história. Ele trocou um olhar rápido com Ricardo, um olhar que Aveline não conseguiu decifrar, mas que a deixou com um calafrio. Apesar da hostilidade, eles concordaram em uma trégua desconfortável. A reputação de Aveline como rastreadora era inegável, e a perspectiva de qualquer recompensa era suficiente para manter a ganância deles sob controle, pelo menos por enquanto. Eles seguiram em frente, um trio tenso e disfuncional, o silêncio entre eles quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo barulho distante da cachoeira. Mas algo estava errado. Aveline, com seus sentidos aguçados pela revelação e pela paranoia, começou a notar pequenas dissonâncias. A forma como Ricardo evitava seu olhar. A maneira como Guto, ao pensar que ela não estava olhando, examinava a linha das árvores com uma expectativa nervosa. Eles não estavam apenas caçando, estavam esperando. A pista surgiu de forma muito conveniente. Eles estavam em uma clareira sombria, a luz da lua filtrada por um dossel de folhas densas, quando Guto parou abruptamente. Olhem, disse ele, apontando para o chão perto da raiz de uma árvore antiga. Aveline se aproximou. Era um pequeno pedaço de tecido de lã desbotado pela idade e pela sujeira, mas o padrão lhe era dolorosamente familiar. Era do xale de sua mãe, o mesmo xale que ela usava na noite em que morreu. O ar fugiu de seus pulmões e, por um momento, a caçadora deu lugar a uma criança de luto. O que é isso? Perguntou Ricardo, com uma inocência fingida. Guto olhou para Aveline, seus olhos pequenos e brilhantes, com uma curiosidade cruel. Parece que a besta guarda lembranças. Ou talvez sua mãe não tenha lutado tanto quanto você pensa. A provocação foi projetada para ferir, para desestabilizá-la, e funcionou. A dor a cegou, mas através da névoa de sua angústia, ela viu. Guto não havia encontrado o tecido. Ele sabia que estava ali. Sua postura, seu tom, tudo era um ato. Aquilo era uma armadilha. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz baixa e perigosa, a dor se transformando em uma fúria gelada. O sorriso de Guto se alargou, e ele relaxou, o ato de ser um caçador aliado finalmente descartado. Eu me perguntava quando você perceberia. Você não é tão inteligente quanto dizem, afinal. Do que você está falando? Aveline agarrou o cabo de sua faca, seus olhos se movendo entre os dois homens. Nós fizemos um novo acordo, disse Guto, gesticulando para a floresta escura ao redor deles. Um acordo melhor. Por que caçar uma besta poderosa quando você pode se aliar a ela? O sangue de Aveline gelou. Aliança? Vocês fizeram uma aliança com ele? Ele nos encontrou, disse Ricardo, sua voz finalmente ganhando uma ponta de confiança arrogante. Ele é mais do que uma besta. Você estava certa sobre isso. Ele é um rei, o rei desta floresta, e ele nos ofereceu um acordo. Ele quer você, continuou Guto, saboreando cada palavra. Ele disse que a caçadora com a capa vermelha, a última de sua linhagem, é a única coisa que o impede. Ele quer que você seja removida. Em troca, ele deixará as aldeias em paz. Nós nos livramos de nossa maior rival e nos tornamos os heróis que pacificaram a floresta. É um plano perfeito. A revelação foi um golpe devastador, não apenas pela traição deles, mas pela de Afonso. Ele não estava apenas observando-a. Ele estava conspirando contra ela, usando seus inimigos mais mesquinhos como peões. Você é tão cega quanto sua mãe, Ricardo cuspiu, o desprezo evidente em sua voz. Ela também achava que podia falar com monstros. Olhe onde isso a levou. Aquilo foi o fim. A última conexão de Santos.
Aveline, com o mundo dos homens, a última esperança de que ela não estava completamente sozinha se desfez. Ela estava cercada. Sua família era a fonte da maldição. Seus pares eram traidores. E o monstro que ela caçava era um manipulador astuto que a queria morta. Um silêncio mortal caiu sobre a clareira. Aveline olhou para os rostos de Guto e Ricardo, rostos distorcidos pela ganância e pelo ressentimento, e ela sentiu um vazio profundo se abrir dentro de si. O desespero era uma onda negra, ameaçando afogá-la. Mas sob o desespero, algo mais duro se formou, uma determinação nascida não da esperança ou da vingança, mas do puro e absoluto isolamento. Se ela estava sozinha, então ela agiria sozinha. Eu vou fazer isso sozinha, ela disse. As palavras não foram um grito de desafio, mas uma declaração de fato, fria e final. Eu não preciso de vocês. Antes que eles pudessem reagir, ela lançou uma pequena bolsa de seu cinto no fogo da fogueira. A bolsa explodiu com um clarão ofuscante e uma nuvem de fumaça espessa e sufocante, pó de esporos de cogumelos que Morgana lidera para emergências. Guto e Ricardo gritaram, tossindo e cegos. Quando a fumaça se dissipou, Aveline já havia desaparecido. Ela havia mergulhado na escuridão, não mais como uma caçadora seguindo um rastro, não mais como uma sobrinha buscando a verdade. Ela era agora uma entidade solitária, uma renegada, caçada por homens e monstros. E sua missão não era mais sobre vingança ou cura. Era sobre sobrevivência em um mundo onde ela não podia confiar em ninguém. Havia um lugar na floresta que todos evitavam. Um lugar onde as árvores pareciam se curvar para dentro, seus galhos entrelaçados como os dedos de uma mão esquelética. Era uma clareira abandonada onde, gerações atrás, ficava a primeira capela da região. Agora nada mais do que um contorno de fundações de pedra cobertas de musgo e uma única parede de pedra em ruínas, um dente quebrado contra o céu noturno. Dizia-se que o solo ali era azedo, que os animais não pastavam e que o silêncio era mais profundo. Era para lá que Aveline se dirigia. Ela não estava mais caçando, não estava mais fugindo. O isolamento, a traição de homens e monstros a havia destilado em sua forma mais pura e perigosa. Uma mulher sem nada a perder. Ela caminhou para o centro da clareira, o chão úmido e macio sob suas botas. A lua lançava uma luz pálida sobre as pedras em ruínas, fazendo-as parecer lápides de um cemitério esquecido. Ali, no coração da desolação, ela parou. A faca em sua mão parecia fria, mas familiar. Ela a ergueu não como uma ameaça, mas como um sinal. E então ela quebrou o silêncio sagrado do lugar. Afonso! O nome saiu de seus lábios não como um grito, mas com uma clareza ressonante que cortou o ar. Não era o chamado de uma caçadora. Era o chamado de uma sobrinha para seu tio, uma convocação para o fim de todas as coisas. A floresta prendeu a respiração. Por um longo momento, nada aconteceu. O único som era o de seu próprio sangue, pulsando em seus ouvidos. Então, uma mudança sutil no ar, uma queda na temperatura. Um cheiro encheu a clareira, o cheiro de ozônio antes de uma tempestade, misturado com o almíscar pungente de pelo molhado e fúria contida. Ele não surgiu das sombras. As próprias sombras pareceram se unir e dar-lhe forma. Na borda da clareira, ele se materializou, uma figura de pesadelo contra a escuridão. Afonso. Ele caminhou lentamente para a luz da lua, não como uma besta furtiva, mas com a passada deliberada e régia de um gladiador entrando na arena. Ele era maior do que ela se lembrava, sua massa de músculos e fúria parecendo absorver a própria luz. Seus olhos amarelos queimavam com um fogo frio, fixos nela. Ele aceitou o desafio. A dança começou sem aviso. Ele não rugiu. Ele atacou. Um borrão de movimento cinzento, cobrindo a distância entre eles em um piscar de olhos, suas garras estendidas para estripá-la. A hesitação, o dilema que a atormentara, se evaporou, substituída pelo instinto de sobrevivência. Aveline se lançou para o lado, a garra de Afonso rasgando o ar onde ela estivera, o som como o de seda sendo rasgada.
Ela rolou, ficando de pé, sua faca agora uma extensão viva de seu braço. A luta que se seguiu foi uma tempestade de violência. Aveline usava sua agilidade, sua velocidade, a única vantagem que tinha contra a força esmagadora dele. Ela se movia como uma folha em um furacão, usando as pedras em ruínas como cobertura, forçando-o a persegui-la, a se expor. Ele, por sua vez, era uma força da natureza. Ele não apenas a atacava, ele atacava o ambiente ao seu redor, arrancando pedaços de pedra da parede em ruínas, quebrando jovens árvores com o impacto de seu corpo. Ela conseguiu o primeiro golpe, uma finta que o deixou aberto por uma fração de segundo. Sua faca cortou seu flanco, abrindo um sulco profundo. Um sangue escuro, quase preto, brotou, mas a besta mal pareceu notar. A dor apenas alimentou sua fúria. Ele a golpeou com as costas da mão, um golpe que a jogou contra a parede de pedra. O impacto roubou seu fôlego, e estrelas dançaram em sua visão. Antes que pudesse se recuperar, ele estava sobre ela, suas garras se cravando na pedra ao lado de sua cabeça, o hálito quente e fétido de carniça em seu rosto. "Eu sou o que sua linhagem fez de mim", a voz rosnou, não de sua boca, mas parecendo ecoar de seu peito, uma vibração gutural. "Seu avô, sua mãe, todos vocês." A raiva pela menção de sua mãe acendeu um fogo em Aveline. Ela chutou o joelho dele com toda a sua força. A articulação, construída de forma antinatural, cedeu com um estalo doentio. A besta uivou, um som de dor e surpresa, e recuou um passo. Foi a abertura que ela precisava. Ela se lançou para a frente, não mais se defendendo, mas atacando com uma precisão desesperada, sua faca uma tempestade de aço contra a carne e o pelo. Ela o feriu novamente, no ombro, na coxa, mas cada corte parecia apenas um insulto para a fúria monumental que ele representava. A luta se tornou um borrão, de dor e exaustão. Eles estavam presos em um impasse brutal, ambos feridos, ambos sangrando, ambos se aproximando do limite de sua resistência. E no meio daquela violência, Aveline continuava a procurar os olhos dele. Através da chama amarela da besta, ela buscava um vislumbre, um eco do homem que ele fora. Ela via a fúria, o ódio, mas por baixo de tudo, via a agonia. A terrível e eterna agonia de uma alma aprisionada. O fim veio de repente. Usando seu corpo menor como vantagem, ela se esquivou de um golpe de garra e mergulhou sob o braço dele, cravando a faca profundamente na parte de trás de sua perna, no tendão. A besta rugiu, um som que fez o chão tremer, e sua perna cedeu. Ele caiu sobre um joelho, vulnerável, exposto. Com um grito que era parte fúria e parte soluço, Aveline estava sobre ele, o corpo pressionando-o para baixo, a lâmina de sua faca fria e firme contra a pele esticada de sua garganta. O silêncio caiu sobre a clareira. O som da respiração ofegante de ambos era a única música, a vitória. Era isso. A vingança de uma vida inteira estava a um simples movimento de sua mão. O rosto de sua mãe, os aldeões mortos, a traição de Guto e Ricardo. Tudo clamava para que ela terminasse. Ela olhou nos olhos amarelos dele, agora a centímetros dos seus. E o que viu quebrou algo dentro dela. A fúria da besta havia recuado, substituída por um cansaço infinito. E por trás do cansaço, a súplica silenciosa do prisioneiro, do homem lá dentro. Afonso. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Aveline, misturando-se com o suor e o sangue. "Você não é um monstro, Afonso", ela sussurrou, as palavras rasgando sua própria garganta. "Você é uma vítima." Os olhos amarelos se arregalaram. Um som, um gemido baixo e quebrado, escapou da garganta da criatura. "Eu sou o que você fez de mim." Ele conseguiu rosnar, a voz cheia de dor. Ela entendeu. Ele não culpava apenas os caçadores. Ele culpava o legado, o sangue, a maldição que ela compartilhava. E naquele momento, a vingança morreu. Matá-lo não seria justiça.
Seria apenas perpetuar o ciclo de violência que seu avô havia começado. Seria o ato final da arrogância de sua linhagem. Com um grito que parecia vir das profundezas de sua alma, um grito de dor, de perda e de uma terrível rendição, Aveline puxou a faca para trás e a cravou na terra ao lado da cabeça dele. O ato de misericórdia, a quebra do padrão, foi como um raio no mundo espiritual. A energia da maldição, construída sobre um alicerce de ódio e retribuição, não soube como processar o perdão. Um tremor percorreu o corpo maciço de Afonso. Ele uivou, mas o som não era de fúria, era de libertação. Uma luz pálida emanou de seu corpo e, diante dos olhos de Aveline, a fera começou a se desfazer. Os músculos se contraíram, os ossos estalaram e se remodelaram. O pelo recuou. O monstro se dissolveu, deixando para trás um homem nu, ferido e quebrado, inconsciente sobre o solo sagrado e profanado da clareira. A fúria da batalha se dissipou, deixando para trás um silêncio tão profundo que parecia ter peso e textura. A clareira, antes uma arena de violência primordial, agora era um santuário de quietude e consequências. O ar, antes elétrico com a energia do confronto, estava frio e imóvel. A única coisa que se movia era o vapor da respiração ofegante de Aveline, nuvens brancas e fantasmagóricas na luz pálida da lua. Ela permaneceu de joelhos por um tempo que não conseguiu medir, o corpo tremendo com o refluxo da adrenalina, os músculos protestando com uma dor profunda. Diante dela, jazia a razão de sua vida inteira, o nexo de sua dor e de seu propósito. Mas não era o corpo da besta. Era o corpo de um homem, nu, ferido e assustadoramente humano. Lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, ela se arrastou para perto. O medo havia sido substituído por uma curiosidade mórbida e uma repulsa que se voltava para si mesma. Ela examinou o corpo de Afonso. As feridas que ela havia infligido com sua faca eram cortes limpos e cruéis em sua pele humana. O sangue que escorria delas era de um vermelho chocante contra a palidez de sua carne. Havia cicatrizes antigas, padrões prateados que mapeavam seu torso e membros, testemunhas silenciosas de transformações passadas, de ossos que se quebraram e se refizeram incontáveis vezes. Ver a evidência física de seu sofrimento, infligida por suas próprias mãos, tornou a realidade de sua escolha brutalmente clara. Ela recuou, tropeçando para trás até suas costas, encontrarem a superfície fria e áspera da parede em ruínas da capela. Ela deslizou até o chão, o corpo finalmente cedendo à exaustão, e no silêncio que se seguiu, o vazio a encontrou. Por toda a sua vida, a vingança havia sido sua estrutura, sua espinha dorsal. Havia sido a armadura que a protegia da dor de ser órfã, o fogo que a aquecia nas noites solitárias, a bússola que guiava cada passo seu. Agora, a vingança estava morta, morta por sua própria mão, e em seu lugar não havia alívio. Havia apenas um vácuo cavernoso. Quem era ela senão a caçadora? Quem era a Aveline sem o ódio por aquele que tirou sua mãe? Sua mente se tornou um turbilhão de imagens fragmentadas. O sorriso de sua mãe, não como um chamado à guerra, mas como uma lembrança de um amor que ela havia pervertido em uma missão de ódio. O rosto de Morgana, envelhecido pelo peso de segredos guardados por amor. Os rostos de Guto e Ricardo, distorcidos pela ganância, um lembrete de que o mundo dos homens podia ser tão monstruoso quanto o da floresta. O juramento que fizera sobre um túmulo, a promessa de uma criança que não entendia o peso das palavras que proferia. Tudo colidiu em um ataque silencioso contra a identidade que ela havia construído. A voz de sua consciência não era um sussurro, era o rugido de um dique se rompendo. Seus olhos foram atraídos para a faca, ainda cravada na terra onde ela a havia jogado. A luz da lua brilhava em sua lâmina, manchada com a lama da clareira e o sangue de sua própria família. Ela se arrastou até ela, seus movimentos lentos e dolorosos. Puxou-a do chão, o som da sucção da terra parecendo obscenamente alto. O peso da arma em sua mão era o peso de seus pecados.
Ela se sentou ali, na terra fria, a faca em seu colo, e a encarou, vendo seu próprio reflexo cansado e ensanguentado na superfície polida. Não era o rosto de uma heroína. Não era o rosto de uma justiceira. Era apenas o rosto de uma mulher perdida. Matar teria sido mais fácil. Um ato final, limpo. Vingança teria sido satisfeita, o propósito cumprido. O luto poderia começar, mas isso era diferente. Perdoar não era um ato de libertação, era a aceitação de um fardo. O que ela havia feito? Ela havia poupado a vida do monstro que destruiu sua aldeia, que matou sua mãe. Mas ela também havia poupado a vida do homem que era seu tio, a vítima de uma tragédia que sua própria família havia iniciado. Não havia resposta certa. Havia apenas a escolha que ela havia feito e o peso insuportável de suas consequências. Uma nova clareza começou a se formar em meio à confusão, uma clareza fria e dura como o aço em seu colo. A caçadora estava morta, a vingadora estava morta, mas Aveline estava viva e Afonso estava vivo. O ciclo de violência havia parado, mas o ciclo de responsabilidade havia apenas começado. Ela se levantou, seus movimentos agora possuindo uma nova e solene determinação. Caminhou até um trecho de terra macia, perto das raízes de uma árvore antiga, e com as próprias mãos começou a cavar. A terra estava fria e úmida, grudando sob suas unhas, mas ela não parou. Cavou um buraco pequeno e profundo, uma sepultura não para um corpo, mas para uma identidade. Quando terminou, ela segurou a faca uma última vez, o cabo de madeira liso e familiar contra sua palma. Era a única conexão física que lhe restava com a garota que ela fora. Com uma cerimônia silenciosa, ela colocou a faca no buraco. Por um momento, ela a observou ali, um artefato de uma vida passada. Então, ela empurrou a terra de volta, cobrindo a lâmina, enterrando a caçadora para sempre. Quando terminou, ela se levantou, as mãos sujas de terra. Sentiu uma estranha leveza, a dolorosa libertação de um propósito que a estava matando. Ela olhou para o corpo inconsciente de Afonso, não mais com ódio ou confusão, mas com uma clareza terrível. Ele era seu fardo agora, sua responsabilidade. Ela se virou para o leste. No horizonte, acima das copas das árvores, o céu negro estava começando a se transformar em um azul profundo e ferido. O amanhecer estava chegando. A noite estava terminando. Sua antiga vida havia acabado. Sua nova vida, uma jornada incerta de cura e consequência, estava prestes a começar com o primeiro raio de sol. Ela deu um passo, e depois outro, em direção à aldeia, não com a arrogância de uma caçadora vitoriosa, mas com a passada pesada e determinada de alguém que tem um trabalho impossível pela frente. A primeira luz do dia chegou não como uma explosão de cor, mas como um sussurro. Um cinza pálido e fantasmagórico se infiltrou na clareira, diluindo lentamente a escuridão da noite. A luz fria e imparcial do amanhecer revelou a verdade brutal da cena. O chão revolvido, as pedras da capela arranhadas e manchadas de sangue, e os dois corpos no centro de tudo, um inconsciente, o outro exausto até a alma. Aveline havia passado as horas mais escuras em uma vigília silenciosa. O peso de sua decisão havia se assentado, não como uma pedra, mas como uma paisagem inteira, sobre seus ombros. Com uma precisão quase clínica, ela rasgou longas tiras de sua capa vermelha. O tecido, símbolo de sua vingança, foi transformado em ataduras. Com a água de seu cantil, ela limpou as feridas no corpo de Afonso. Cada corte que ela havia feito com fúria, ela agora limpava com uma ternura hesitante e terrível. Não era um ato de afeto, era um ato de penitência. Um reconhecimento de que o sangue dele era o sangue dela, e a dor dele era agora, de alguma forma, sua responsabilidade. Enquanto trabalhava, ela observava o rosto dele. Na inconsciência, despojado da fúria da besta, ele era apenas um homem de 30 anos, com traços que lembravam vagamente os de sua própria mãe. Havia linhas de dor gravadas ao redor de sua boca, mesmo no sono.
O legado de sua família estava ali, nu e quebrado diante dela. O sol finalmente rompeu o horizonte, e seus raios dourados atravessaram as árvores, banhando a clareira em uma luz quente pela primeira vez. Foi como se o mundo estivesse finalmente exalando após uma noite de terror. E com a luz, Afonso despertou. Não foi um despertar súbito. Começou com um gemido baixo, um som de dor pura. Seus olhos se abriram, mas a princípio estavam vazios, desfocados, os olhos de um homem emergindo de um pesadelo. Então eles focaram. A primeira coisa que ele viu foi o rosto de Aveline, a poucos centímetros do seu, enquanto ela terminava de enfaixar seu braço. O terror inundou seus olhos. Ele tentou se afastar, seu corpo se contorcendo de dor e medo, a memória da batalha, da faca em sua garganta, a última coisa em sua mente consciente. Calma, disse Aveline, sua voz suave, mas firme. Ela não recuou. Está acabado. Você... Ele ofegou, a voz rouca e fraca. Você não me matou. Não, respondeu ela. Nós somos parentes, Afonso. Ela usou a palavra nós, incluindo a si mesma no círculo da maldição, no fardo do sangue. Ele olhou para ela, e a confusão em seus olhos deu lugar a uma onda de vergonha e agonia tão profundas que foi difícil para Aveline encarar. Eu sou o que sua família, o que nossa família fez de mim, ele sussurrou. As palavras não uma acusação, mas uma confissão quebrada. Um monstro. Você foi transformado em um monstro, corrigiu Aveline. Mas a escolha de permanecer essa escolha pode não ser sua para sempre. Foi nesse momento de frágil e tensa conexão que um novo som chegou à clareira. O som suave e rítmico de uma bengala batendo na terra macia. Ambos se viraram. Morgana entrou na clareira, seus passos lentos e deliberados. A luz do amanhecer a envolvia, fazendo seus cabelos brancos parecerem uma coroa de prata. Ela carregava um cobertor de lã grossa sobre um braço e um pequeno frasco de vidro escuro na outra mão. Sua expressão não era de surpresa, mas de uma profunda e cansada sabedoria. Ela olhou para o corpo ferido de Afonso, para Aveline ajoelhada ao lado dele com as ataduras vermelhas, para a faca enterrada na terra, e assentiu lentamente, como se estivesse vendo a conclusão de uma profecia que ela observara por toda a sua vida. A vingança é um fogo que consome tudo, até mesmo aquele que a empunha, disse ela, sua voz ecoando na quietude da manhã. O perdão é a água. Não apaga as cicatrizes, mas permite que algo novo cresça. Ela se aproximou entregando o frasco a Aveline, para a dor e para a febre que virá. Depois, ela estendeu o cobertor e juntos, as duas mulheres cobriram o corpo trêmulo de Afonso, um ato de cuidado que teria sido impensável apenas algumas horas antes. Morgana ajudou Afonso a se sentar, suas costas apoiadas na parede em ruínas. Ele olhava para suas mãos, para seu corpo humano, como se fosse um estranho. Sua escolha, Maveline, disse Morgana, seu olhar fixo na neta. Ela não quebrou a maldição. Magia antiga não se desfaz tão facilmente. Mas ela a alterou. Você introduziu uma variável que a magia do ódio não previa. A misericórdia. O ciclo está enfraquecido. O que fazemos agora? Perguntou Aveline. Era a pergunta que pairava sobre todos eles. Eles não podiam voltar para a aldeia. Afonso era um assassino, não importava o quão trágica fosse sua história. E Aveline era agora a guardiã do monstro, uma traidora aos olhos de qualquer caçador. Agora, disse Morgana, começa o verdadeiro trabalho. A caçada acabou. A busca pela cura começa. Ela olhou para o leste, para o sol que se erguia mais alto no céu. Existem outros lugares, lugares de conhecimento antigo, escondidos do mundo dos homens. Bibliotecas esquecidas, sábios que se lembram de maldições como esta. O caminho será longo e perigoso, e vocês devem percorrê-lo juntos. Afonso ergueu o olhar, encontrando-o de Aveline. Medo, incerteza, mas também uma centelha de algo que ele não sentia há anos. Esperança.
Ele não estava mais sozinho em seu tormento. Com a ajuda de Aveline e Morgana, ele ficou de pé, apoiando-se pesadamente em sua sobrinha. Era uma visão estranha. A jovem caçadora, o monstro em forma de homem e a velha bruxa, 3 gerações de uma linhagem quebrada, unidas por uma escolha impossível. Eles não se viraram para a aldeia. Deixaram para trás a fumaça, a morte e a vingança. Juntos, os 3 começaram a caminhada lenta e dolorosa para fora da clareira, seguindo o sol nascente em direção a um futuro desconhecido, não mais como caçadores e presas, mas como peregrinos em busca de redenção. O caminho não estava claro e a cura não era garantida, mas pela primeira vez não era um caminho de escuridão, mas um caminho em direção à luz. A vingança foi enterrada com a faca. A caçada chegou ao fim, mas a história de Aveline e Afonso está longe de terminar. Eles deixaram para trás a floresta de seus pesadelos para embarcar em um novo caminho, uma busca desesperada pela cura, um fardo que agora compartilham. Chegamos ao final desta crônica de terror e redenção, aqui no Sombras do Terror. Vimos como o ódio pode ser herdado como uma maldição e como um único ato de misericórdia pode alterar o destino. Mas a jornada deles apenas começou. Eles encontrarão a cura que procuram? Ou a besta dentro de Afonso é uma maré que não pode ser contida para sempre? O mundo além da floresta aceitará uma aliança tão profana? Estas são as perguntas que deixamos com vocês. As sombras nunca desaparecem completamente. Elas apenas recuam esperando seu tempo. O que vocês acharam da escolha final de Aveline? Foi um ato de força ou de fraqueza? Deixem sua análise final nos comentários. Se você viajou conosco por cada bloco, cada revelação, cada confronto, então você faz parte de nossa comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Para mais histórias que exploram a escuridão dentro e fora de nós, certifique-se de que está inscrito no Sombras do Terror. O livro de contos de horror é vasto e já estamos virando para a próxima página. Até a próxima sombra.